Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à terceira parte do conteúdo da semana 3 da disciplina de Língua Portuguesa 3. Hoje vamos falar de dois temas que encerram esse primeiro módulo, as anomalias e a deixis e anáfora. São fenômenos que não têm muito relação entre si, como vocês vão ver, mas nós agrupamos eles nesse mesmo conjunto aí por uma questão de conveniência mesmo. Bom, vamos falar de anomalia então. Bom, antes da gente entrar e ver alguns exemplos de anomalias semânticas, falar um pouquinho sobre o que é a intuição do falante nativo. Porque esse julgamento que vamos ver, o julgamento de anomalia, ele é um julgamento que tem a ver com a sensação que o falante sente diante do dado linguístico. Veja que não é uma questão, como veremos, de tudo ou nada, né? Ou essa sentença é estranha ou não é esquisita ou não é bizarro ou não é. Tem a ver mais com essa sensação que o falante sente ao se deparar com uma sentença que a gente vai chamar anômala. Bom, você vai dizer, tá, mas como assim sensação? A gente está diante de um julgamento subjetivo, então? Bom, em certa medida sim, mas o caso é que nós vemos que muitos julgamentos são extremamente sistemáticos. Os falantes de qualquer língua humana são capazes de, ao se depararem com certas construções, sentirem uma estranheza e fazerem julgamentos sobre aquilo, né? De dizer, não, isso é muito estranho, eu não diria isso, não, essa construção não é possível na minha língua, eu diria de outra forma, ou eu não sou, essa construção é tão esquisita que eu não sou mesmo capaz de dizer o que ela significa. Claro, veja, na medida em que esses julgamentos são subjetivos, eles estão sujeitos a, eu não diria erros, mas a contra-julgamentos, na medida em que, de repente, você pode ter um julgamento diferente de mim. Tá? Então, por diversas questões. De repente, você julga como errada aquela construção porque alguém te disse que ela é errada, ou porque você está avaliando o valor social que aquela construção gramatical tem, ou porque aquilo simplesmente te soa esquisito de um ponto de vista subjetivo. Mas como a gente aprende logo lá nos primeiros anos da graduação, a gente tem que evitar essa tentação de fazer o julgamento estético, ou um julgamento ligado àquilo que a gente um dia aprendeu sobre o que é o certo e errado em relação à nossa língua. Não é isso que nos preocupa quando a gente vai falar de julgamentos de gramaticalidade ou julgamentos semânticos, como são os casos de anomalias semânticas, em que a gente se depara com uma sentença que tem algum problema de natureza que se deve a algum aspecto do significado. Tá? Então a gente sempre tem que resistir a essa tentação de fazer um julgamento baseado em valores de certo ou errado, bonito ou feio, etc. Tá? Um julgamento baseado no valor de certo ou errado já está trazendo uma regra para olhar para a construção que é externo. Né? Não há nada inerentemente certo ou errado na linguagem. A gente é que atribui valor às construções. Mesma coisa o feio, o bonito, o elegante, o deselegante. Essas avaliações também são externas. Né? Não é nada inerentemente mais bonito em relação a uma forma do que a outra. Nós, como falantes, é que atribuímos valores às construções gramaticais.
ok? Então, reforço, tenta evitar o julgamento baseado em noções de certo e errado, bonito ou feio. Tem que ser aquela intuição de, puxa, o que isso significa? Ah, isso é um pouco estranho, tá? E tenta pensar, por que eu estou achando estranho essa construção? Veja, a gente está preocupado aqui, então, com as sentenças anômalas, que são bem estruturadas sintaticamente, mas que apresentam problemas de ordem semântica. Em geral, a gente pode dizer que elas são sem sentido ou incoerentes. Olha para o caso 1 aqui. Essas sentenças em 1 todas têm algum tipo de estranheza muito gritante, né? Como em 1, a raiz quadrada da mesa de Mila bebe humanidade. É difícil dizer o que ela significa, né? Embora, se vocês repararem, todas essas sentenças aqui, em 1, são bem estruturadas sintaticamente, né? A raiz quadrada da mesa é um sintagma nominal, né? A raiz quadrada da mesa de Mila, não tem nenhum problema de estrutura sintática aqui. Eu consigo ver claramente a estrutura, né? A raiz quadrada é o núcleo do sintagma e da mesa da Mila é o adjunto adnominal. Acontece que essa construção, você pode se perguntar a que se refere a raiz quadrada da mesa de Mila. É difícil de imaginar, né? Que ela bebe? Como assim uma raiz quadrada que bebe? E bebe humanidade, né? Então, a gente, ao se deparar com essas construções sem sentido, claramente tem uma reação de opa, o que está acontecendo aqui, né? Ou a famosa frase do Chomsky, em que ele a usa justamente para mostrar que há uma certa independência entre sintaxe e semântica. Como as ideias verdes incolores dormem furiosamente, é uma construção sintaticamente bem estruturada, embora semanticamente seja muito difícil para a gente dizer o que ela significa. Então, ela é incoerente internamente. Veja, eu tenho as ideias verdes incolores. É incongruente. Como assim? Elas são verdes, mas são incolores? Ideias verdes e essas ideias verdes incolores dormem. Ideias dormindo? Mesmo que a gente faça uma espécie de ajuste conceitual e torne concreto algo que é abstrato, ou o oposto, né? Permitir que um termo bastante abstrato como ideia faça uma ação que a gente, né, no primeiro momento, daria uma interpretação bastante concreta, que é a ação de dormir. Se vai levar isso a uma interpretação metafórica, tipo, não é que a ideia dorme, né? É que a ideia está lá descansando em algum lugar. E furiosamente, outra contradição, outra incoerência aqui, né, melhor dizendo, interna sentença. Como assim dormir furiosamente? Como alguém é capaz de dormir furiosamente? Tá? Que a ideia de dormir, né, a nossa expectativa em relação a dormir é a paz, a calmaria, a tranquilidade, qualquer coisa nesse sentido, menos furiosamente. Como alguém dorme furiosamente, né? Então, se alguém está furioso ou algo assim, não está dormindo, né? É difícil alguém dormir bravo, furioso, etc. Né? A pessoa precisa estar em paz, em calmo, e estar calmo para conseguir dormir. Tá. Vejam agora os outros aqui. Rir é muito úmido. O fato de que queijo é verde tropeçou inadvertidamente. Como assim rir é úmido? O queijo é verde tropeçou. Minha escova é loira e alta. Aqui talvez você possa fazer uma leitura metafórica disso, mas minha escova é loira. Ser um teorema assusta consternação. Teorema assustar. Ok? Assustar consternação. Aqui eu tenho uma coisa meio sintática aqui também de esquisitice, né? Tá. Então veja,
Esses são casos extremos, assim, né, em que estamos nos deparando com sentenças que, embora sejam sintaticamente bem estruturadas, apresentam algum tipo de incoerência ou falta de sentido. E veja, eu imagino que não vai ter ninguém aí que vá achar que rir é muito úmido seja uma construção totalmente com sentido. Veja, ela por si só não tem sentido, tá? Acontece que nós somos capazes de atribuir sentido às coisas, né? Esse é o ponto que precisamos ter em mente muitas vezes, tá? Bom, como acontecem as anomalias? Elas podem surgir por alguma violação de restrição selecional de algum núcleo lexical, tá? Veja, esses exemplos ali foram construídos teoricamente. Nós não falamos coisas como anômalas, a menos que estejamos buscando alguma figura de linguagem ou aconteça algum problema de desempenho, que é muito raro acontecer. Tá? Veja que o verbo beber, né, ele tem, a gente pode dizer lá que o nosso conhecimento sim, gramatical, nosso conhecimento lexical desse verbo envolve pelo menos três tipos de conhecimento linguístico, né? Além do tipo de ação que ele designa, a gente sabe que ele é um verbo, que ele faz seleção sintática, ou seja, ele pede um sujeito que é um sintagma nominal e um objeto que também é um sintagma nominal, e ele faz seleção semântica. Ou seja, qual é a natureza semântica desses argumentos que ele pede, desses complementos? O seu sujeito tem que ser uma entidade mais animada e o seu objeto tem que ser alguma entidade que tenha a propriedade de ser líquido. Tá? Então, quem bebe tem que ser uma entidade animada que possa beber, e o que é bebido tem que ser uma entidade líquida. Se eu tenho algum problema na seleção sintática, eu estou diante de uma agramaticalidade. Se eu tenho um problema na seleção semântica, então eu estou diante de uma anomalia. Bom, mas nem sempre a violação produz anomalias. Conseguimos ajustar conceitualmente a interpretação das expressões. Veja, um uso típico do beber é uma coisa como 3A. O menino bebeu a água. Agora olha para 3B. O campo bebeu a água da chuva. Tem uma interrogaçãozinha aqui na frente, justamente porque a gente pode se deparar com essa sentença e se perguntar como assim o campo bebeu a água? Veja, porque o campo não é uma entidade animada. Então a gente não pode supor que o campo fez alguma coisa, que é isso que a gente chama de beber água. Embora a gente possa usar o verbo beber, talvez a melhor forma de descrever algo assim seja o campo absorveu a água da chuva. Né? Então veja, a gente não está usando beber no seu uso comum quando a gente diz algo como o campo bebeu a água da chuva. A gente está fazendo uma regulação conceitual ou uma construção metafórica. Veja que quando a gente faz metáforas e figuras de linguagem, a gente está testando os limites, né, da linguagem. A gente está colocando aquele verbo num uso diferente do seu uso canônico. Isso gera uma estranheza, que daí se isso gera um efeito estético no texto, isso quem julga são os críticos literários, né, os estetas. Acontece que nós temos essa capacidade, essa criatividade de colocar as palavras num uso distinto daquele uso comum que elas têm, né? Descritivo apenas, digamos. Né? Veja que, falando por outro lado na seleção, podemos dizer coisas como Machado de Assis bebeu nos autores ingleses. Veja que aqui temos uma preposição, o em, né?
O que designa autores ingleses em relação à ação de beber? Veja que ele é um complemento do 3C, do verbo beber. Beber nos autores ingleses. Veja, na minha interpretação, estamos dizendo que Machado de Assis se alimentou, né, ou se nutriu dessa fonte. Então, ou seja, dos autores ingleses. Então veja, se em designa, na verdade, um lugar, uma fonte, uma origem. E o beber não designa concretamente a ação de ingerir um líquido, mas designa algo mais figurativo, algo metafórico, né? Compara com 3D agora. Antônio bebeu do copo que não era seu. Aqui sim eu estou usando o verbo beber no seu uso concreto, típico de ingestão de líquido. Mas agora veja que eu coloquei o complemento do verbo beber introduzido por uma preposição. Né? Antônio bebeu do copo que não era seu. Veja, também esse de parece indicar uma fonte, né, ou a origem de daquilo que foi bebido. Tá? Pode dizer, professor, mas aqui você está falando de um recipiente, né, que é o copo. Será que isso não poderia ser um complemento, talvez, do verbo? Olha, não consigo dizer isso agora, mas não me parece que seja de fato um complemento. Justamente porque a gente pode usar o verbo beber num uso intransitivo, que é se referindo de maneira geral à ação de ingerir algum líquido, né? Como se fala, Antônio bebeu, ou Antônio bebe. Embora possa ter uma interpretação mais específica, né, de Antônio bebe bebida alcoólica, eu posso me referir de uma maneira geral ou simplesmente à ingestão de algum líquido, né? Tá? Sem obrigatoriamente expressar o objeto direto do verbo beber. Ok? Então, do copo não introduz de fato um complemento. Ok? Ele pode ser um complemento a não ser que a gente possa supor um complemento de origem, né? Antônio bebeu do copo que não era seu. Tá? Bom, veja, a questão é que a anemolia é um fenômeno gradual, tá? E fatores pragmáticos podem interferir na interpretação. Note que aqui em 3C e em 3D, você poderia supor que eu tivesse uma violação da seleção de categoria do complemento do verbo beber. Em 3C você pode argumentar com algo do tipo, estamos diante de um uso metafórico e o que é introduzido aqui pela proposição não é de fato o que é bebido, né? Mas é a origem daquilo que é bebido, né? Você pode supor que o que Machado de Assis de fato bebeu não foram os autores ingleses, mas as suas ideias, o seu estilo, as suas temáticas, etc. e tal. Mesma coisa em 3D. Antônio bebeu do copo, Antônio não bebeu o copo, né? Antônio bebeu o que estava no copo. Portanto, o copo não é aquilo que foi bebido, mas é a origem ou a fonte daquilo que foi bebido por Antônio. Vejamos então o nosso próximo tema, que é o tema da deixis e da náfora. Bom, a deixis vem do grego apontar e a anáfora vem do grego repetir. Existe uma figura de linguagem chamada anáfora
que consiste na repetição de uma palavra ou de uma construção gramatical. Então, a anáfora é usada para se referir também a essa figura de linguagem. Na linguística, quando a gente fala em anáfora, a gente fala de correferência de pronomes ou de entidades, né, de uma maneira geral, dentro de uma sequência discursiva. Ok? Então, veja, a gente vai falar de deixis como essa forma de apontar, de indicar para fora do texto a referência de alguma expressão linguística, enquanto a anáfora se refere ao fenômeno da correferencialidade, ou seja, da manutenção de cadeias de referência dentro de uma sequência discursiva. Ok? Então, a diferença basicamente é essa. Então, a deixis é um fenômeno semântico e pragmático porque é basicamente a busca da referência ou da interpretação de algum elemento linguístico fora da linguagem. Tá? Ou seja, se é fora, é de algum modo a interferência do contexto na interpretação daquele conteúdo. Ou seja, não é nem um fenômeno semântico e nem apenas um fenômeno sintático. Ele é um fenômeno que se alimenta desses dois níveis da gramática. Veja que temos então três tipos de deixis: os deixis de pessoa, de espaço e de tempo. A pessoa são as pessoas do discurso, né? Aquele que fala e aquele com quem se fala. O espaço é o aqui e o tempo é o agora. Né? Então envolvem basicamente essas categorias. Veja que em 4 eu tenho o exemplo de deixis de pessoa. Eu adoro chocolate, significa que o falante adora, né, chocolate. E você vai adorar esse livro, significa que o ouvinte vai adorar esse livro. Mas quem é o falante? Quem é o ouvinte? Como a gente é capaz de atribuir uma interpretação adequada para essas expressões sem saber quem fala e com quem se fala? Não conseguimos, né? Então, a interpretação dessas expressões não é independente do contexto, ela é altamente dependente do contexto. Ou aqui é o país do carnaval. Onde é o país do carnaval? É o Brasil? Não poderia ser a Itália? O país que inventou o carnaval? A gente, enfim, mudou alguma coisinha, mas o carnaval já existia, né? Por que nós somos o país do carnaval, né? Por que um italiano não poderia falar isso também? Lá eu não vou mais. Onde é lá? Precisamos ter muito claro na situação discursiva de que local estamos falando. Então veja que o aqui e o lá envolve a deixis de espaço. Agora compara 6A e 6B. Este gato é muito bonito. Tem um erro de digitação aqui, né? Muito bonito. Eu vou levar aquele ali. Veja que o eu e você, por um lado, as categorias de pessoa diferenciam aquele que fala daquele com quem se fala. O aqui e o lá são deixis de espaço, envolvem a localização dos acontecimentos em relação a aquele que fala. Então, aqui é sempre a localização em relação àquele que fala. E o lá também. O que é o lá? O lá é uma relação, é um elemento distante em relação àquele que fala. Da mesma forma, a deixis espacial. Este gato é muito bonito, ou vou levar aquele ali.
Veja que este é um apontamento, mas é algo que está próximo do falante. Já 6b, eu vou levar aquele, é algo que está um pouco distante do falante, mas também que envolve uma espécie de apontamento. O tempo, acabei não colocando exemplos de tempo aqui, mas o tempo são aquelas expressões como ontem, agora e o hoje, bem como a interpretação dos tempos verbais. Então, o agora, o ontem e o hoje são categorias deíticas porque elas dependem da localização dos eventos no eixo do tempo, para que a gente faça uma interpretação adequada. Veja então que se eu olho para uma sentença como essa, eu adoro chocolate, o que eu tenho aqui é simplesmente linguagem, certo? Eu não sei quem fala, quando fala, tá? Quando eu coloco ela em uso, alguém profere ela, quando vamos supor lá que um indivíduo qualquer chamado Luiz disse, eu adoro chocolate. Em termos semânticos estritos, o que eu tenho, o conteúdo comunicado é simplesmente o falante adora chocolate, tá? Mas quem é o falante? Aí eu preciso da situação para atribuir esse valor ao falante. Quem é o falante? É aquela entidade que fala. Quem fala é o Luiz. Portanto, aí sim eu tenho agora uma proposição completa. Luiz adora chocolate. Essa proposição, agora eu posso dizer dela, ela é verdadeira ou falsa? Tá? Não me importa se ela é verdadeira, nem se ela é falsa. Agora me importa que, com essa informação, quem adora chocolate, aí eu consigo olhar o mundo e saber como o mundo tem que ser para que ela seja verdadeira. Para que ela seja verdadeira, o Luiz precisa adorar chocolate. Tá? Então veja, essas expressões vão ter dois componentes de significado. A gente vai olhar nas próximas aulas o que é exatamente o sentido e o que é a referência. Por ora, o que a gente vê é que existe um elemento de significado que é sistemático. O pronome de primeira pessoa, eu, identifica sempre a primeira pessoa do singular, aquele que fala, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele indica lá no mundo aquele que fala. Ele aponta lá no mundo aquele que fala. Então o pronome tem duas dimensões de significado. Tem algo constante e regular, que se repete sempre que ele é usado, e tem algo que varia. O que varia é o tipo de entidade que ele alcança lá no mundo, que é, portanto, a sua referência. Comparemos agora com a anáfora. A anáfora, como eu falei, então, é o fenômeno da correferencialidade entre entidades presentes numa sequência textual discursiva. Olha para 7a. Tem uma mulher aí fora. Ela quer vender livros. Veja, esse ela, como a gente dá um referente para essa entidade? Buscando esse referente que foi introduzido pelo artigo indefinido, uma mulher. Olha para 7b. Avise a Teresa que sair, se ela ligar. Veja que agora a interpretação do ela está sendo dependente desse nome próprio que foi introduzido anteriormente, a Teresa. Agora em 7c eu tenho uma descrição definida. O técnico insistiu que ele não achava nada errado no computador. Novamente, agora a interpretação desse pronome de terceira pessoa, ele está dependente desse termo nominal introduzido anteriormente no discurso.
Veja, em 7A eu tenho um indefinido, em 7B eu tenho um nome próprio, Teresa, e em 7C eu tenho uma descrição definida, o técnico. Essas entidades aparecem no texto e a referência dos pronomes que virão em seguida depende dessas entidades previamente mencionadas. Veja que há expressões que podem ser usadas tanto de forma deítica quanto de forma anafórica. Olha para o caso do pronome de terceira pessoa ela, em 8. Ela vai sair daqui a pouco. Imagina a seguinte situação. Você e uma colega de trabalho estão falando da sua chefe, por exemplo. Ela está fechada ali na sala dela e vocês duas estão fora da sala. Aí a sua amiga faz um apontamento, aponta com a cabeça ou com os olhos para a sala da chefe e diz: ela vai sair daqui a pouco. Veja, então que a referência desse ela não depende de alguma entidade previamente mencionada, depende de um apontamento que é feito, né? Seja com o olho, com gesto de cabeça, ou mesmo com o dedo, já que por algum motivo os falantes não querem se referir ou usar o nome próprio na ocasião. Então, veja, o ponto é esse, né? Eu posso usar de uma maneira deítica um termo como um pronome de terceira pessoa, tá? Veja que, como vimos, o uso padrão, né, o uso típico desses pronomes de terceira pessoa é o uso anafórico. Maria estava na sala, mas ela já saiu. Veja que a referência do ela é o nome próprio introduzido lá no começo da sentença, a Maria. Por sua vez, há termos que são tipicamente anafóricos, como si mesma, agora em 9. Compara 9A com 9B. Veja que o 9, esse pronome reflexivo, si mesma, jamais pode ser usado como sujeito, né? Si mesma já saiu, o que mostra alguma coisa importante sobre esse pronome, mas especialmente mostra que ele não pode ter a sua referência buscada fora do domínio da sentença. A referência desse pronome tem que ser buscada em relação a algum termo já mencionado. Então, por isso que ele é tipicamente anafórico. Ou seja, se ele já foi já mencionado, ele tem que ter aparecido antes do pronome. Então, eu não posso ter a introdução de um pronome anafórico e, posteriormente, a enunciação da sua referência. Isso gera sempre algum tipo de estranheza na gente. Tá. Temos também casos de conexões referenciais mais complexas. Veja que em 11A, toda mulher não designa uma entidade especificamente. Ela é uma generalização sobre uma classe de entidades, não é? Toda mulher está dizendo algo como para todo X, tal que X é mulher, blá blá blá. Então, veja, eu não tenho exatamente um referente aqui, né? O que o toda faz é me introduzir uma quantificação sobre uma variável. O todo faz o seguinte, ele é um procedimento de percorrer o domínio e verificar aquele domínio se aquela entidade tem a propriedade, né? Então, toda mulher está dizendo todo X, né? Para todo X, tal que X tem a propriedade de ser mulher, X pensa que X dará uma educação melhor a o filho de X do que a mãe de X deu, tá? Então eu tenho uma cadeia uma cadeia de correferencialidade ligada por um quantificador, que é o todo, tá? E
que está falando sempre da mesma classe de entidades, as mulheres. Então, esse pronome aqui, ela, o pronome possessivo, seu filho, o pronome outro possessivo aqui, o sua, a interpretação de todos eles está ligado a esse primeiro termo nominal aqui. Mas veja que eu não tenho uma referência a uma entidade específica, como um nome próprio, uma descrição definida, ou uma entidade indefinida introduzida no discurso, como uma mulher, um menino. Né? Veja que em 11b eu também tenho uma referência indefinida, mas eu não faço referência a nenhuma entidade especificamente, mas uma classe de entidades. Né? Então veja que eu também estou falando, é falso, né? Nenhum é falso que existe, né, uma entidade, aqui usando o símbolo dos lógicos, né, esse quantificador, chamado de quantificador, esse o existencial, esse símbolo aqui, esse A de ponta-cabeça é um símbolo para representar o todos, esse E virado representa a existência. Então nenhum é algo dessa natureza aqui simbolicamente, é falso que existe um X, tal que esse X é homem e X se culpa pelo erro do filho de X. Então aqui também eu tenho uma cadeia de referência ligada, né, por uma quantificação de existência. A referencialidade no nível sentencial ela está restrita por questões sintáticas. Como eu disse, um pronome anafórico reflexivo como si mesmo tem como característica o fato de que ele precisa buscar seu referente em alguma entidade mencionada previamente dentro da sentença. Portanto, o referente dele não pode aparecer depois dele na sentença, como eu tenho aqui em 12a. Eu estou querendo dizer com esses índices aqui, com esse izinho subscrito em Maria em si mesma, o seguinte: Maria e si mesma se referem à mesma entidade lá no mundo, tá? Imagina a Mariazinha lá no mundo, tal. É dela que estamos falando com essas duas categorias, o nome próprio e o pronome. Essa construção é impossível. Por quê? Justamente, parece que há um princípio que regula essa distribuição dessas categorias, especialmente termos anafóricos. Veja que um nome próprio tem sua referência garantida por si própria, então ele aparentemente é mais livre em relação a isso. Compara agora com 12b, onde eu tenho também um termo anafórico, que é o pronome oblíquo de terceira pessoa, e a interpretação pretendida que em Teresa encontrou saindo do cinema é a interpretação reflexiva, ou seja, eu quero que o A se refira também a Teresa. Veja que essa sentença é bem estruturada se a interpretação do A não for a Teresa. Aí ela é boa, né? Teresa encontrou saindo no cinema, onde esse A se refere a qualquer outra entidade de gênero masculino, de gênero feminino singular. Tá? Essa sentença é agramatical na interpretação em que esse A se refere a Teresa também. Ok? Podemos ter essa interpretação para essa sentença? Não. Tá? Veja, isso é intuição. Como assim, professor, não pode? Não pode. Pensa bem, eu posso usar essa sentença para dizer que a Teresa encontrou a Teresa saindo do cinema? Mesmo que, sei lá, você está imaginando lá que a Teresa tem um clone, ou a Teresa viajou no tempo, encontrou com si mesma saindo do cinema, sei lá como Marty McFly fez lá em De Volta para o Futuro, parte 2.
em que ele vê né, a versão dele próprio lá no futuro. Daria para a gente dizer isso? Teresa a encontrou saindo do cinema? Não. Mesmo nessa situação, não dá para usar esse a. Eu teria que dizer algo como Teresa encontrou si mesma saindo do cinema. Tá? Então eu tenho algum tipo de restrição em relação à interpretação desse pronome oblíquo. Ele não pode buscar o seu referente dentro do próprio domínio sentencial. Agora compara com 12c. Ele insistiu que o técnico... Aqui é o o, tá? Mais um problema de digitação aqui. Ele insistiu que o técnico não achou nada. Esse ele pode ser correferente com o técnico, ou seja, esse pronome pode buscar a sua referência dentro do domínio da sentença, ou seja, dentro da oração, mas em uma categoria que vai ser mencionada ainda lá mais adiante. Opa, parece que não também. Note o seguinte, então se eu estou olhando para dentro do domínio sentencial, aparentemente eu tenho algum tipo de restrição dentro da sentença que me restringe os tipos de interpretações que eu posso ter correferencialmente em relação a pronomes e a categorias referenciais, como o nome próprio, né, Teresa, Maria, e descrições definidas como o técnico. Bom, o Chomsky vai explicar esses casos supondo mecanismos gerais ou princípios que regem a distribuição da interpretação dos pronomes dentro do nível sentencial. São princípios de regência e ligação e normalmente são estudados dentro da disciplina de sintaxe. O barato da interpretação desses pronomes é que essas leituras são universais até onde a gente sabe. Não existe nenhuma língua humana em que eu possa ter uma estrutura como 12A gramatical, em que a interpretação de um pronome anafórico, como reflexivo, como si mesmo, possa buscar o seu referente lá adiante no discurso, mesmo coisa com 12b, tá? E 12c. Bom, era essa a história que eu tinha para contar para vocês hoje. E resumindo, de modo geral, o que vimos é o seguinte: anomalias são sentenças anômalas que resultam da incompatibilidade de seleção semântica entre núcleos e complementos e, como vimos, né, esse julgamento do que é ou não é anômalo, ele é gradual, não é uma questão de tudo ou nada. Claro, há casos muito extremos e há casos em que a gente pode ficar alguma dúvida e de repente pensar, será que isso é anômalo ou não é? Vimos também a noção de deixis, que é a interpretação de um termo, né, ou a busca do seu referente dependente de elementos extralinguísticos. Vimos também o fenômeno da anáfora, que é parecido com a deixis, mas que é usado para se referir à busca de referentes, né, dentro de uma sequência discursiva. A deixis e a anáfora são fenômenos de interface que envolvem análise tanto de aspectos sintáticos, semânticos, quanto pragmáticos. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana. Até lá!